Queridos amigos, muita paz a todos. É com muita alegria que nos encontramos aqui nesta noite. E se por acaso alguém veio motivado por um título anterior de palestra que estava publicado, aliás, que está publicado no nosso informativo, nós pedimos desculpas. Não nos demos conta, na época do informativo, de que este sábado seria véspera do Dia das Mães. E aí, no início da semana, trocamos o tema da palestra para um que nos parece mais adequado para este dia, nos permitindo, assim, refletir sobre essa experiência muito cara a todos nós, que é a experiência da maternidade. E para essa palestra de hoje, o nosso esforço é de reunir na literatura espírita alguns casos que sempre nos chamaram muita atenção, nos tocaram o coração e, por isso, intitulamos a palestra de Histórias de Mãe. E, recentemente, acredito que na palestra que eu fiz em fevereiro, em março, já não lembro mais, quando eu terminei a palestra, uma pessoa me cumprimentou muito efusivamente e disse assim: eu gosto muito de suas palestras, eu gostei muito da de hoje, porque eu chorei, você chorou, todo mundo chorou. Aí quase que eu chorei nessa hora, não de alegria, mas porque talvez eu não tivesse conseguindo fazer a todos refletirem como a doutrina espírita nos traz. Então, já pensando no Dia das Mães, procuramos algumas histórias que nos fizessem refletir, e talvez seja hoje incontornável que eu chore, ou que alguns de vocês chorem, porque essas histórias nos tocam sempre a emoção. E queríamos começar do que foi o nosso ponto de partida, a nossa reflexão do último domingo à noite, quando, revisando o Evangelho segundo o Espiritismo, nos deparamos exatamente com uma problemática da qual, aliás, Jesus não pôde se furtar, quando lhe perguntaram quem era a sua mãe. Então, refletimos que o próprio Jesus não se furtou a uma questão que é tão humana, tão do nosso dia a dia, tão do nosso tempo, que é a homenagem, a congratulação àqueles que são os nossos familiares. E, evidentemente, a pergunta colocada para Jesus não tinha, num primeiro momento, esse fundo psicológico mais profundo, que é o de ressaltar a gratidão para aqueles que exercem conosco as funções parentais no processo reencarnatório. Então, conforme anotado no Evangelho de Mateus e também de Marcos, mas especificamente a nossa leitura nos levou a Mateus, capítulo 12, um trecho que Allan Kardec retoma para o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, nos itens 5 e 6, intitulados Quem é minha mãe e quem são meus irmãos. A pergunta é para Jesus, no momento em que ele está numa situação pública, atendendo a muitos, expondo, falando das belezas do reino dos céus, trazendo de forma parafrástica, como sempre foi, e sempre muito bela e profunda, a promessa imorredora das bem-aventuranças, ao que Jesus foi aparteado na sua exposição por alguém que lhe disse que lá fora a sua mãe e os seus irmãos o aguardavam. E naquele momento, então, Jesus redarguiu dizendo: quem é minha mãe e quem são meus irmãos, senão aqueles que fazem a vontade do Pai que está nos céus. Então, é uma mensagem, muitas vezes, para as nossas mentes e os nossos corações limitados, quase incompreensível para nós. E, por isso, o codificador teve o cuidado de trazer esse episódio para o Evangelho segundo o Espiritismo, para nos esclarecer que Jesus não renegou a sua mãe, nem os seus irmãos, mas naquele momento ele atendia a família universal. E nós vamos ver os vários lances, os vários episódios em que Jesus confraterniza com Maria, a sua mãe, expõe os seus cuidados de filho
e destaca-se sempre em nossa memória aquele episódio que é quase o epílogo da crucificação, quando Jesus entrega Maria aos cuidados de João, restaurando ali a sua função materna: mulher, eis aí o teu filho, e entrega a João aquela que passaria a ser a sua mãe espiritual, doravante: filho, eis aí a tua mãe. Então, para aqueles dois espíritos sensíveis, profundamente irmanados com a mensagem de Jesus, o mestre ali, no epílogo do episódio da crucificação, os entregava a esses cuidados que são tão importantes, que são os cuidados de mãe e de pai para com filhos e, reciprocamente, dos filhos para com as suas mães e os seus pais. E Allan Kardec, ainda acudindo à nossa inteligência sempre muito limitada, vai nos apresentar na sequência, no item 8, uma tese espírita fundamental à nossa compreensão: parentela corporal e parentela espiritual. Elucidando o codificador que a nossa família espiritual é muito maior, muito mais dilatada do que a nossa família corporal. E que precisamos, sem dúvida, atender a esse exercício de fraternidade, que é o de amar a um número cada vez maior, amar verdadeiramente a um número cada vez maior do que aqueles que estão sob os nossos cuidados, na feição de filhos, de pai, de netos, de esposa e de esposo. Certamente um desafio para o nosso nível evolutivo, porque nós ainda temos amores muito limitados, muito parciais, muito vinculados aos que são com as nossas ideias ou aqueles que são do nosso clã. Mas neste momento, que é um momento de inflexão na história da humanidade, nós vemos essa tese espírita tão importante e que nós começamos a aprender ali lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, se expandindo à medida que cada vez mais se expandem as noções de tolerância e de inclusão para com os diferentes. E uma ideia que tem aparecido, e nesse período agora do Dia das Mães, apareceu numa publicidade revelando aquilo que nós espíritas já sabemos e já vivemos, que é o exercício das funções parentais, notadamente das funções de pai e mãe, por vários daqueles que constituem as constelações familiares. Então, uma dada empresa de cosméticos fez uma publicidade para o Dia das Mães, exaltando não apenas as mães biológicas, as mães adotivas, mas as tias que são mães, as sogras que são mães, as irmãs que são mães, as avós que são mães, ou seja, mostrando que muitos de nós exercemos essa função e que, em nome, inclusive, da proteção à infância, não deveríamos nos negar a exercer essa função. E aqui estou particularmente me lembrando do personagem Dona Laura, do livro Nosso Lar, a mãe de Lísias, que é uma mãe a quem André Luiz aprende a admirar como mãe, como espírito, e é com Dona Laura que ele aprende muitas lições. Entre elas, talvez a primeira grande lição de Dona Laura para André Luiz era a cota de trabalho. E relendo isto de ontem para hoje, também me surpreendi muito. A cota de trabalho em nosso lar é de 48 horas semanais. Eles estavam, quando nosso lar foi escrito, a 8 horas de trabalho além de nós aqui na Terra, que quando trabalhamos as 40 horas e nos parece excessivo. E a outra grande lição que André Luiz aprende com Dona Laura é que dessas 48 horas semanais, 8 horas ela dedicava para cuidar de espíritos que haviam desencarnado como crianças e estavam em nosso lar nessa condição. E ela dizia se dedicar a essa tarefa com muito empenho. E maternal como é aquele espírito, devotava-se com muito carinho, com muito empenho àquelas crianças. E é nessa conversa que está no livro Nosso Lar, mais ou menos por volta ali do capítulo 20, que André Luiz descobre que os espíritos que se dedicam às crianças em nosso lar
tem o seu bônus horas, ou seja, a sua cota de mérito ampliada em 3 vezes. Então, se nós trouxéssemos essa instrução para a Terra, nós não só desejaríamos ser mães, ter filhos, cuidar dos filhos nossos ou dos outros, como nós faríamos isso com o maior empenho possível, porque é uma relação prestigiada no mundo espiritual pela afetividade com que está envolvida a tarefa. Então, André Luiz, ali em nosso lar, aprendendo as muitas lições, é um livro em que ele vai se narrando nas descobertas no mundo espiritual, nos apresenta essa grande mãe que é Dona Laura. E pensando nesse tema, nós fomos exatamente buscando na literatura espírita as histórias de mães, porque aquela publicidade da empresa que dissemos, que listou as tantas possibilidades de exercício da função maternal, como é uma publicidade materialista, esqueceu que as mães que desencarnam continuam sendo mães. E quando vimos isso, nos fomos tocando assim dessa emoção de revisitar algumas histórias que estão na literatura espírita, de espíritos que exercitaram essa experiência maternal na interface dos 2 mundos, ou grande parte dela vivida no mundo espiritual. E nos lembramos, pela leitura mais recente que estamos fazendo, do livro Nos Bastidores da Obsessão. E vamos começar por esse livro, não exatamente pela figura materna, mas pela figura de uma filha que necessita praticamente de 3 mães. O que a releitura nos trouxe na revisão dos primeiros capítulos nesse livro. É um livro no qual o espírito Manuel Filomeno de Miranda narra aquilo que nós poderíamos chamar de a saga da família Soares. E na família Soares, um personagem importante é a jovem Marina. E esse livro, cuja história se passa em 1937, quando Filomeno ainda estava encarnado, juntamente com José de Pititinga, e atuavam ambos na União Espírita Baiana, tiveram, aliás, a oportunidade de conhecer a família Soares e de conhecer Marina. E, posteriormente, quando Filomeno desencarnou, após 40 anos estudando a temática da obsessão e da desobsessão no mundo espiritual, ele teve a permissão para, em 1970, iniciar, através de Divaldo Franco, a sua coleção de livros voltados para essa temática, exatamente Nos Bastidores da Obsessão, em que ele pôde narrar o lado espiritual do caso que ele havia acompanhado em 1937, e como encarnado lhe faltou a visão do todo daquela família, daquela circunstância. Então, Marina é um personagem principal na história, e o que nos chama a atenção eram as carências daquele espírito, e que necessitava, portanto, de 3 mães. A sua mãe biológica, naquela encarnação, Dona Rosa, a sua irmã, Amália, e uma terceira personagem do livro que havia se vinculado à família por laços afetivos, laços de relações trabalhistas, e Dona Antonina era, para Marina, uma segunda mãe. E numa crise que aquele espírito se coloca, numa situação em que estava teleguiado por antigos comparsas, por obsessores, iludida na presente existência por algumas promessas que lhe haviam sido feitas por alguém a quem ela imaginava poderia lhe dar proteção e abrigo, se decidisse sair de casa, ela então sai de casa numa circunstância em que havia discutido com o pai. E aquele espírito Marina, reencarnado em 1937, com então 16 anos, fica à deriva. Nós podemos imaginar o contexto de uma jovem que deixou a sua casa no ano de 37. Nós não tínhamos nem começado a Segunda Guerra Mundial. O contexto que estava reservado no Brasil, na Bahia, para as jovens, para as mulheres,
e toda a sorte de preconceitos que recairia sobre uma jovem que rompesse essas relações de parentesco e de identidade. Pois bem, para atender essa jovem, esses 3 outros espíritos que a tutelavam foram mobilizados, ainda encarnados. A sua mãe, que diante da situação e por vários detalhes que a história vai apresentar, não podia simplesmente sair à procura da filha na cidade de Salvador e que se coloca na posição daquela que ora. A irmã, que estava vinculada à União Espírita Baiana, e Dona Antonina, que foi a pessoa a quem os espíritos buscaram para colocar no caminho de Marina. E aí é o detalhe da maternidade, digamos, conjunta, exercida por esses 3 personagens. Porque quando Marina é encontrada por Dona Antonina, ela não recebe a censura. Um tato psicológico que somente as pessoas que muito amam conseguem colocar em andamento numa situação de conflito. Porque nós outros, de modo geral, numa situação que envolve assimetria, um adulto e um jovem numa situação de rebeldia e a falta de amor de um adulto, levam, evidentemente, à reclamação, ao reproche. Levam, evidentemente, muitas vezes, ao exacerbamento da autoridade do adulto, numa circunstância em que muitas vezes o jovem não está em condições de ouvir. E com isso, eu não estou querendo dizer que nós seremos coniventes com todas as situações de rebeldia juvenil. O que eu estou lembrando é da relação sensível entre razão e sensibilidade para contornar uma situação. E todo mundo que é pai ou mãe sabe que em inúmeras situações com o filho, mais vale o amor do que a força. E Dona Antonina foi essa experiência de afeto. Acolheu Marina, levou à sua casa, restabeleceu aquela situação imediata ali, ofereceu abrigo, ofereceu conforto. E, na sequência, vai levá-la de volta à sua casa, onde a sua mãe, Dona Rosa, repete a mesma atitude, uma atitude de acolhida, porque aquela situação requisitava que aquela jovem fosse acolhida. O que seria depois a orientação, o esclarecimento, a avaliação da situação de risco em que ela se colocara, isso se faria e se fez a posteriori. Naquele momento de crise, interessava acolher. E a irmã tem um papel muito importante, porque compartilhava ali com a mãe os cuidados, a maternagem, como se diz, para com aquela irmã mais nova, que era exatamente a filha que desafiava a estrutura familiar. Então, o livro, Nos Bastidores da Obsessão, que vale muito a pena ser lido por outros detalhes e pela história como um todo, vale muito a pena ser lido já em seu início, por essa relação de uma história de maternidade compartilhada por 3 espíritos que se comprometeram no mundo espiritual, reencarnarem em posições diferentes nessa grande ecologia familiar para assegurarem o sucesso da reencarnação de Marina. É uma história que nós podemos, inclusive, compartilhar com os nossos jovens, no sentido de que não existem reencarnações ao léu, à toas, despreparadas. Aquela frase que caracterizou outras juventudes, talvez não caracterize mais essa que aí está, de que eu não pedi para nascer, ela é falsa, porque todos nós imploramos, e imploramos muito. E o mundo espiritual predispôs para o nosso sucesso várias figuras no entorno familiar, algumas das quais não necessariamente ligadas a essas funções mais imediatas da parentela corporal, como é o caso de Dona Antonina. Então, ali estão, nos bastidores da obsessão, 3 espíritos exercendo a maternidade em função de Marina. No livro Grilhões Partidos, também de Manuel Filomeno de Miranda, que é o seu livro da minha predileção, que narra a história de Esther, uma jovem que, em plena festa de 15 anos, foi tomada de um surto psicótico
por um processo obsessivo que vinha se organizando há muito tempo, nós vamos encontrar excelentes exemplos de mãe. Destacaríamos a própria mãe de Esther, Dona Margarida, que vai guardar entre a experiência difícil da família a resignação. Porque, para quem leu o livro, a história é absolutamente tocante de pais, de um casal que vê a única filha, na festa de 15 anos, tão longamente aguardada, em vez de dançar, como tradicionalmente se fazia nas festas de 15 anos, não sei se ainda se faz, mas pelo menos em 1970, quando se passa a história, fazia. Em vez de a filha dançar a valsa com o pai, na verdade, ela sai vestida numa camisa de forças para um manicômio. Então, é uma história trágica, inclusive no sentido clássico da tragédia do teatro, uma história densa. E ali está a mãe de Esther, que, diferentemente do pai, vai entender e acolher a situação de muita dor com resignação. E aí, somente quando nós chegamos no final do livro, praticamente no último capítulo, é que nós vamos entender o sentido de tanta resignação. E vamos deixar para vocês a iniciativa de buscar esse sentido. Mas na mesma obra, há uma outra mãe cuja trajetória é profundamente exitosa, tocante e modelar para todas nós, que é a mãe de Matias, intitulada no livro Dona Abigail. É uma senhora que vai ver as expectativas de vida ruírem, porque Filomeno vai narrar essa história, ambientando essa família como uma família pobre em Salvador, com 2 filhos, uma mãe já viúva, e o jovem, no alvorecer dos seus 18 anos, quando se apresentou ao exército brasileiro, no período do esforço de guerra, da Segunda Guerra Mundial, quando o Brasil enviou para a Itália vários grupos de soldados, aquele jovem que havia recém-apresentado ao exército foi como um soldado raso. E, na ocasião, ele desencarnou nas circunstâncias da guerra, e o capitão que deveria indicar as fontes do exército brasileiro, a condição de herói de guerra daquele soldado, não indicou, e, portanto, a sua família não teve direito ao que seria uma herança que lhe pudesse garantir a sobrevivência. Então, aquela mulher já havia sepultado o seu marido, recebeu a notícia da morte do filho na guerra, ficou praticamente à deriva, porque as situações financeiras dos familiares, sobretudo dos soldados, isso foi resolvido ao longo de muitas décadas no Brasil. E ela viu a única filha, depois adulta, tomar o caminho das drogas e da prostituição. Essa mulher tinha muitos motivos para se amargurar. E ela tinha mais motivos, talvez, se nós nos colocássemos em seu lugar, para não acolher a mão que se lhe estendeu depois. Porque, na sequência da história, aquele que havia praticamente empurrado o seu filho à morte na guerra é o que vai estender a mão para retirá-la e também a filha da pobreza em que estavam. É uma história para que nós possamos pensar. E talvez, se nós tivéssemos que dar um título, disséssemos mais ou menos assim: é a história de uma difícil escolha. É uma escolha, talvez, entre a confiança plena de que não existe nada fora da ordem da providência divina, ou uma escolha pelo orgulho, que na sequência dos anos da existência teria que ser contornada. Aquela mulher muito sábia, porque naquele corpo feminino, descrito na obra como de uma mulher frágil, certamente estava encarnado um espírito muito robusto, que suportou essas perdas. E provavelmente de todas elas, a mais dolorosa, não tenha sido nem sepultar o marido, nem saber que o filho fora morto na guerra,
mas era acompanhar a morte em vida de uma filha que era explorada por traficantes. Essa, com certeza, era a maior morte, entre aspas, e a dor. E ainda assim, aquele espírito não se deixou levar pelo rancor, pelo pessimismo, nem pelo desânimo. Muito menos pelo orgulho, quando a mão daquele que havia praticamente levado seu filho à morte estendeu-se para tirar a ela e a sua filha da pobreza extrema em que estavam colocadas. Então é uma história muito bonita, porque nós vamos aprender com essa mãe, essa capacidade de amar, em que ela vai se colocar na sequência como alguém que, para proteger a filha, para lhe dar uma segunda chance, uma segunda vida naquela existência, ela precisava amar também aquele que supostamente era o algoz do seu filho. Então é uma história muito tocante, muito, muito pungente, que o espírito Manuel Filomeno de Miranda nos conta no livro Grilhões Partidos. Da obra de Filomeno, nós poderíamos ainda pegar Nas Fronteiras da Loucura e a história da mãe que ora pela filha e que ora para o doutor Bezerra de Menezes sem nunca ter ido a um centro espírita e ver a sua filha atendida. E poderíamos destacar também da obra Sexo e Obsessão a história em que, para uma grande loucura, somente um grande amor materno era capaz de deter e de restaurar, que é a história do Marquês de Sade. E o limite que a vida lhe coloca é que depois de muitas sandices, encarnado e desencarnado, liderando grupos de obsessores, ele tem o seu momento de clímax quando se reencontra com aquela que fora, em uma de suas existências, a sua mãe. Mais especificamente, fora a sua mãe na última existência. Então, Filomeno vai nos contando essas histórias que nós acabamos confirmando na experiência, por exemplo, das reuniões mediúnicas, em que, em muitas circunstâncias, são as mães, são os pais, são avós que vêm para, em se contrapondo aos obsessores, apresentarem o seu grande amor, o seu grande afeto. E vemos também, em situações conflituosas de sequestro, quando um sequestrador supostamente imagina estar no comando da situação ou no comando de uma rebelião, e hábeis negociadores se lembram de trazer para a negociação as mães. Porque somente aquelas que muito amaram conseguem interditar a sandice dos que se perderam no ódio, no rancor, na tirania. Mas na obra do espírito André Luiz, nós vamos encontrar, ao longo da série, casos que são verdadeiras preciosidades se nós quisermos aprender o que é ser mãe. Primeiro, nos lembramos do livro Entre a Terra e o Céu, em que há a apresentação do chamado Lar da Bênção, e mais especificamente do espírito que responde por aquele lar, cujo nome inesquecível é Blandina. É um nome para nenhum de nós esquecer, porque Blandina dirige um dos departamentos de uma grande colônia vinculada a nosso lar, destinada a acolher espíritos que desencarnaram na infância, acolher mães que desencarnaram antes dos seus filhos e preparar mães para voltar à Terra. Há muitas experiências da minha vida, em pessoas com as quais eu convivo, que eu olho assim e digo, essa fez curso com Blandina. E às vezes eu olho para mim mesma e digo, eu fiquei reprovada em umas matérias. Talvez eu tenha passado naquilo que é a introdução, maternagem, mas não tenha conseguido evoluir para talvez o que seja o último período, renúncia total. Tem umas pessoas que a gente olha e diz assim, essa veio de lá, essa fez o curso com Blandina, porque tem todas as características de alguém que muito ama as crianças. E esse é o caso de Blandina, ela muito amava as crianças, ela se devotava àquela experiência de acolher os espíritos que desencarnaram na infância
mantendo-os naquele lar, e André Luiz descreve especificamente a sua casa dentro daquele lar e como ela ia aplicando os recursos da educação, do carinho, da disciplina, para que aqueles espíritos fossem paulatinamente despertando, vivenciando etapas semelhantes à infância e à adolescência na Terra, até que, por fim, lúcidos, plenamente reconhecidos na sua condição espiritual, pudessem reencarnar ou partissem para outras experiências de aprendizado e de trabalho. E no livro Entre a Terra e o Céu, nós vamos encontrar uma coleção de espíritos com experiências maternas, além da própria Blandina. Nós encontramos a história de Odila, a mãe que praticamente havia enlouquecido, porque ela desencarnou, deixando 2 filhos muito jovens. É uma leitura em André Luiz em que nós passamos a compreender a dor das mães que desencarnam cedo, a preocupação das mães. E quando Odila se reconhece no mundo espiritual desencarnada, a sua preocupação é com os seus filhos, porque ela havia rompido aquilo que é o ciclo natural, que é dos filhos sepultarem os pais. Na verdade, os filhos lhe sepultaram. E ela havia deixado Júlio e Evelina com o esposo. E quando ela teve condições de voltar para a sua casa, eis que ela se deparou com uma experiência para 99% de nós dificílima. Ela encontrou aquele que havia sido o seu marido, casado novamente. E, para o seu desalento, ele havia casado com uma mulher mais jovem, que na sua leitura, aliás, na leitura de Odila, era muito inexperiente. E Odila passou a odiar aquela que nem sequer fora a sua rival, nem a sua antagonista, porque havia se consorciado com seu marido quando ele já estava viúvo. Mas ela não suportou ser substituída como mãe, não foi como esposa. E para o seu desespero, Odila vai acompanhar, sem poder intervir, no desencarne prematuro do seu filho, que ela julga ter sido efeito do desleixo da madrasta. E para sanear, entre aspas, a situação, Odila toma aquela que ela colocou no lugar de rival como o foco da sua perseguição e vai conduzir a segunda esposa do seu marido a um processo muito grave de debilitação orgânica e mental, porque Odila imaginava que estava assim vingando a morte de seu filho. É uma história extremamente comovente, porque quanto mais esse espírito se empenhava em perseguir Zulmira, mais se distanciava de visitar Júlio no lar da bênção, que estava sob os cuidados de Blandina. E aí esse espírito vai ser despertado pelo amor da sua filha, que é um detalhe, Evelina, que é o espírito maduro naquela constelação familiar, que orando para a mãe no mundo espiritual, passa a ser, de alguma forma, o anjo tutelar. Então era a filha que, na verdade, era a mãe da sua mãe, porque era muito mais madura do que a sua própria mãe. E nós vamos encontrar André Luiz descrevendo esse caso que toca o coração de todos nós, que é a dor superlativa da mãe que sepultou o filho. E André Luiz vai narrar as relações do passado entre Odila, Zulmira, Júlio, o que havia desencarnado na infância, Evelina, e aquele que fora o seu pai. E nós poderíamos intitular essa história como a história de um amor que se alterou ao longo do tempo. Porque somente quando Odila vai ser despertada para um outro olhar em relação a Zulmira, é que a sua dificuldade vai ser amainada no mundo espiritual. E aí sugerimos, então, que possamos ler Entre a Terra e o Céu, para observar também o caso de Antonina, que é o caso de uma mãe cuja trajetória talvez seja muito semelhante à da maioria de nós que aqui estamos. Mas para a conclusão da noite de hoje, nós não poderíamos deixar de citar
a história que é para nós a mais comovente da obra André Luiz. Do mesmo modo que para mim Grilhões Partidos é o livro da obra de Filomeno, Libertação é para mim o livro da obra de André Luiz. É um livro para o qual eu volto muito entusiasmada e no dia de hoje eu precisei fazer uma releitura dele para novamente me ambientar na emoção da experiência que ali está narrada. É uma história que envolve vários personagens, mas nós vamos nos deter a dois deles que nos interessam especificamente. É o espírito Gregório, o articulador de grandes tramas obsessivas. Aquele espírito que talvez nós colocássemos, usando a categoria de Filomeno para um personagem de André Luiz, um antagonista do bem na terra, um antagonista dos seguidores do Cristo. E Gregório tem uma posição nas regiões inferiores próximas à terra de muito destaque, de muito poder e de muito mando. E para que ele limitasse a sua ação e para que ele cedesse a um processo reencarnatório que fosse de recuperação ao seu processo evolutivo, aquele espírito que fora a sua mãe na Idade Média, o espírito Matilde, uma reencarnação que já está em relação aos dias de hoje com mais de 500 anos, na época em que Libertação foi escrito, Matilde orava por Gregório diariamente e há 50 anos ela estava conseguindo que ele cedesse um pouco. Então, era uma situação em que um amor de mãe resistia ao tempo. E era um imenso amor para um espírito muito envolvido no ódio. E durante 50 anos, os últimos 50 anos em que a história é narrada, Gregório passava a se lembrar daquela que fora a sua mãe, tal o seu nível de perturbação, porque ele estava desencarnado há mais de 400 anos. Então, o espírito Matilde é o espírito capaz de se contrapor à sanha destruidora e odiosa de Gregório. E com essa narrativa que é extremamente bela, nós vamos aprender o antídoto que é para o ódio, o amor materno. E aí nós vamos entender que somente as almas que muito amam e que experimentam nessa condição de maternidade é que conseguem se colocar na posição dos grandes colaboradores de Jesus, porque têm reservas amorosas suficientes. Mas ainda em Libertação, um outro caso que ilustra bem muitas situações que nós conhecemos, o dos pais que são mães, porque é aparentemente o segundo caso, aquele que não tem muita importância, mas é o caso decisivo para o reencontro de Gregório e Matilde, que eu espero vocês leiam. É o caso de Saldanha, que viu o filho, que ele já desencarnado, Saldanha, viu o único filho que sustentava a mãe e a esposa, no caso a nora de Saldanha, ser condenado por um crime que não havia cometido. E como foi condenado, a família ficou à míngua. A mãe morre de tuberculose, a nora, no caso a esposa do filho de Saldanha, não suporta, se suicida, e a única filha que eles tinham, no caso a neta de Saldanha, está na mira de um grande perseguidor de adolescentes. E Saldanha acompanha tudo isso no mundo espiritual, por desvelado amor ao seu filho. E ele envolve-se numa trama que envolve Gregório e que envolve Matilde. E o seu caso é atendido, e a senha para que o seu caso fosse atendido é quando Gúbio, o orientador de André Luiz em Libertação, compartilha com Saldanha a experiência de ser pai. E a Saldanha diz assim: então, você sabe o que eu sinto. E relendo essa história hoje, ficou essa emoção dessa experiência de um pai que para aquela família era, do ponto de vista emocional, a mãe de todos. E estava no mundo espiritual, na sua forma ainda tosca e grosseira, obsidiando na tentativa de proteger o filho.
e vai aprender com Gúbio, vai aprender com Matilde, que somente quando ele amasse em profundidade, ele conseguiria se aproximar de fato do filho que ele tanto amava. Essas histórias, amigos, sem dúvida nenhuma, nos levam à mensagem de número 140 do livro Vida Feliz, que nós vamos pedir um pouquinho da paciência de todos para lermos e encerrarmos a nossa palestra. Quando Joana de Ângeles, profunda conhecedora dessa experiência de afeto maternal de muitos filhos, não apenas de um único filho, registrado em sua biografia quando esteve na terra à época de Jesus, mas uma mãe de muitas almas, porque, segundo narrava Divaldo, na década de 80, Joana estava responsável por 10.000 almas reencarnadas na terra. De lá para cá, muitas outras reencarnaram. Então, é um espírito que sabe amar de forma ampla, que sabe amar a parentela espiritual e que não restringe o seu amor a um grupo pequeno, mas que o expande a todos aqueles que lhe procuram, que lhe buscam e que lhe sintonizam. Então, no livro 140, aliás, no livro Vida Feliz, na mensagem de número 140, ela diz: não te canses de amar. É possível que a resposta do amor não te chegue imediatamente. Talvez te causem surpresa as reações que propicia. É possível que haja situações desencorajadoras. Sucede que, desacostumados aos sentimentos puros, as pessoas reagem por mecanismo de autodefesa. Insistindo, porém, conseguirás demonstrar a excelência desse sentimento sem limite e mimetizarás aqueles a quem amas, recebendo de volta a bênção de que se reveste. Ama, portanto, sempre. Então fica essa lição para todos nós que estamos na terra e que estamos em família, porque nos cabe o desafio de amar os que nos couberam por responsabilidade e de amar, na sequência dos anos, a família universal. Muita paz a todos.